Oi, gente, e aí? Eu sou a Ana Laura, moro na Rússia há mais de 5 anos e hoje eu quero trazer algumas dicas para vocês que estão querendo aprender russo e não sabem por onde começar. Então, não tem ideia do que eu estudo primeiro, onde buscar essas informações, então tudo isso vai estar aqui nesse vídeo. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, já vai deixando o seu like no vídeo e bora lá! Já de cara respondendo a primeira pergunta, que é: por onde começar a estudar russo? Bom, partindo-se do ponto que é um idioma que usa um alfabeto diferente do nosso alfabeto latim, eu diria que a primeira coisa que você precisa fazer é aprender o alfabeto. E aprender o alfabeto não é só você decorar qual letra significa qual letra em português, mas principalmente conseguir ler sem transferir ou sem trocar a letra para o português. Isso, obviamente, que leva um pouquinho mais de tempo, mas se a gente estiver falando só sobre decorar as letras, eu imagino que em uma semana dá pra decorar de boa, que foi o tempo que eu demorei quando eu aprendi sozinha o alfabeto russo. É bem simples e qualquer pessoa consegue. Você vai na internet, no Google mesmo, você coloca alfabeto russo ou alfabeto cirílico e você já vai encontrar muita coisa sobre isso. E então é bem simples você achar qual letra em russo significa qual letra em português. E uma dica que eu dou, que foi como eu aprendi o alfabeto russo, não só sabendo qual letra significa qual letra, mas sem precisar trocar as letras, foi fazendo um exercício que eu inventei na minha cabeça quando eu tinha 13 anos. Que eu peguei uma música russa, que eu achei buscando no YouTube as top músicas mais ouvidas do iTunes na Rússia. Aí eu gostei daquela música, eu achei ela, aí eu peguei a letra dela, que é pra você achar a letra da música, é só você escrever text. E pode ser em português mesmo, que já aparece. E aí eu pegava a letra em russo e ia fazendo, colocando as letras em português, escrevendo a transcrição em português. E depois eu fazia o exercício contrário, sem olhar para a letra em russo, eu tentava pegar a transcrição e passar para as letras em cirílico. E depois eu comparava com a letra original da música. E como era uma letra de rap, eu não peguei uma letra tipo, sei lá, senta, 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 que realmente eu só ia aprender uma palavra e nem tem esse tipo de música na Rússia. Mas tem músicas que tem pouco texto. Eu peguei um rap, então tinha um baita de um texto gigante, era 5 minutos de música. Então, quando eu completei aquele texto, eu já tava assim, ó, já sabendo usar o alfabeto russo, já não precisando trocar as letras quando eu lesse. Mas é claro que a gente não pode excluir o fato de que eu tinha 13 anos, e com 13 anos é muito mais fácil você aprender qualquer coisa do que quando você é mais velho. Conforme você vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil para você aprender a adquirir novas informações. Mas eu acho que dá para ter uma ideia de 1, 2 semanas você aprender o alfabeto nesse nível que você não vai precisar ficar parando para pensar como que você pronuncia, qual que é a letra que é equivalente em português, porque isso vai demorar muito para você ler. Então eu imagino que umas 2 semanas já dá para você pegar um embalo, sabe? E assim, eu trabalhei dando aulas de russo para brasileiros e eu cheguei a ter um aluno que me surpreendeu demais, porque ele falou que ele queria aprender russo, tinha os motivos dele, e ele queria aprender a falar russo, não exatamente a ler em russo, para ler livros ou ir para a universidade. Ele queria aprender a falar russo. Então, ele chegou na primeira aula e falou, então, vamos começar pelo alfabeto. Ele falou, não, eu não quero aprender o alfabeto. Aí eu fiquei assim, meu Deus, então como que eu vou fazer para ensinar russo? Porque existem sons em russo que não existem em português, então você precisa saber essa letra para você ter ideia. Assim, eu realmente não sei se é falta de experiência dando aulas de russo, mas eu achei uma coisa quase impossível de se fazer. Eu tentei fazer com ele isso, então eu fazia só as transcrições das palavras, mas o que acontecia é que, além de tudo, ele não usava nenhum caderno, ele não anotava absolutamente nada da aula. Aí vocês podem imaginar, quer dizer, eu pelo menos não consegui imaginar, eu acho que vocês também não vão conseguir, como uma pessoa vai aprender um idioma tão diferente do português quanto é o russo, sem escrever absolutamente nada e sem ter
o conhecimento básico que é do alfabeto. Obviamente, essa pessoa pagou o combo de 8 aulas e só fez 4 aulas, e eu achei que ele durou bastante tempo, porque realmente 4 aulas que chegava na quarta aula, ele ainda não lembrava como que falava oi em russo. Привет, pra quem não sabe. Então, essa é um pouquinho da experiência que eu tive dando aulas, e talvez por isso que eu não gosto de dar aula de russo. Então, atualmente eu não dou mais aulas de russo, graças a Deus. Embora eu gostava mais de dar aula de russo do que aula de português para russos, porque eu aprendi o português sem perceber. Eu não estudei para aprender a falar português, então eu não estudei a pronúncia de cada letra em português. Aí eu tinha que ensinar isso para as pessoas, eu ficava assim, meu Deus. Sem contar que o livro que se vende na Rússia, eles ensinam o português de Portugal ou o português do Rio de Janeiro, que é muito parecido com o de Portugal, em alguns sons. Então eu tinha que ensinar eles a falarem não cristiano, eles falam assim, cristiano. É muito triste. Então me irritava muito. Então, graças a Deus, eu não dou mais aulas. Então não me peçam para dar aulas, eu dou apenas dicas de como vocês podem aprender russo sozinhos, de forma autodidata. E a minha segunda dica é comprar um livro de gramática russa. Eu lembro que o meu primeiro livro de gramática russa eu ganhei com 15 anos de um amigo meu, que ele sabia que eu queria aprender russo, então ele comprou um livro pra mim. Isso no Brasil mesmo. Ele conseguiu achar um livro pra aprender, tipo, russo básico, tinha 20 lições. Eu devorei o livro em um mês. E já deu pra ter muita ideia, sabe? Tipo, você ouvir uma música, você já conseguia pegar, eu no caso, conseguia pegar muitas palavras que eu tinha visto ali no livro, eu conseguia entender se estava falando no presente, passado ou futuro, então isso me ajudou muito. E assim, tem pessoas, e eu acho que a maioria das pessoas, tem muita preguiça de aprender a gramática de qualquer idioma. Só que o que acontece? Idioma é uma coisa que lembra muito matemática. Eu sempre tenho ligação com isso, com matemática ou com programação, que uma vez eu tive um professor de informática que comparou com linguagem de programação e realmente é bem parecido. Então imagina, você quer fazer um programa no computador e você não quer aprender as regras de como usar a linguagem C++. Ou não sei como que é o que fala, as linguagens, JavaScript, essas coisas assim, né? E você não quer perder tempo aprendendo o que cada tracinho, o que cada letrinha significa ali. Como que você vai programar? Não, é só assim, tá que hoje em dia a gente tem o ChatGPT, que pode programar pra você, tem um monte de coisas com inteligência artificial que podem fazer isso, que aliás em breve vão substituir os nossos programadores, mas vamos deixar para deprimir depois, quando realmente começar a ter esses problemas. Enquanto isso a gente vai vivendo como se nada estivesse acontecendo. Bom, então, não tem como você aprender russo, ainda que tem uma gramática não muito simples, tem casos em vez de muitos tempos verbais como em português. Então, sem você ter o mínimo de conhecimento do alfabeto russo e o mínimo de conhecimento da gramática russa, não tem como você aprender russo. Nem tenta. Porque, quer dizer, tenta, você só vai se frustrar. Então, a primeira coisa para você começar pela gramática é a conjunção verbal, tanto no presente como no passado e o futuro. No caso, budu, делать, vou fazer, vai fazer, esse tipo de futuro. Depois, começar com os casos, que é a parte, vamos dizer, mais complicada, porque é uma coisa que não existe em português. Então, a gente demora um tempo para começar a entender o porquê que isso existe e para que isso serve. E isso só o tempo vai te ensinar. Não tem como você pegar e falar, não, em um mês eu vou decorar todos os casos e vou saber usar todos. Então, você pode decorar todos, mas saber usar, aprender a usar vai demorar mais tempo. Porque o seu cérebro vai demorar mais tempo para começar a pensar da forma russa e não da forma brasileira. E isso é extremamente necessário para você aprender qualquer idioma. Você tem que pensar dentro
tipo de pensamento que tem naquele idioma. E agora vocês podem dizer, mas onde eu vivo não tem livro de russo em lugar nenhum, livraria nenhuma. Então, além de existirem vários cursos que vocês podem comprar pela internet por aí, existe uma forma mais barata, na verdade de graça, de fazer isso, que é, além de dar like nesse vídeo e se inscrever nesse canal, você vai na descrição desse vídeo aqui, onde eu vou deixar 2 links de 2 livros para aprender russo do zero para estrangeiros. Então, tem partes em inglês, e se você não sabe inglês, aí vai complicar um pouquinho, mas eu acho que com o conhecimento básico de inglês já dá para entender e usar para aprender o russo. E realmente achar em português é bem difícil, de graça, mas eu deixei aqui os livros que as universidades russas usam para ensinar russo para os estrangeiros que chegam sem saber nada de russo. Então, de nada, é sempre um prazer ajudar. E a minha terceira e última dica é em relação a como praticar o russo. Eu tenho um vídeo só falando sobre isso, de como eu cheguei a ter um russo sem sotaque, se é que isso realmente existe. Então lá eu dou muitas dicas, mas em relação a aprender o idioma, tem uma dica que dá para você usar também, que é ouvir músicas, assistir vídeos e filmes. E eu coloquei nessa ordem, porque é mais ou menos nessa ordem que vai acontecer. Primeiro você vai começar a entender algumas músicas, aquelas músicas mais simples, com o refrão mais chiclete de todos, que vai ficar na sua cabeça e você vai aprender as palavras. Então, conforme você for sentindo que você tá entendendo uma música, você pega uma música nova e você já entende sobre o que é aquela música sem precisar traduzir, eu acho que já é o momento de você começar a buscar uns vídeos em russo. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui no canal indicando canais para vocês aprenderem russo, do YouTube russo, né? Com cursos, vocês aprenderem com cursos de acordo com a forma com que eles falam. Então, só deixar aqui o seu desejo nos comentários desse vídeo, que aí eu venho fazer um vídeo novo para vocês. E conforme você for pegando vídeos de temas talvez mais complexos ou que você precisa de um vocabulário um pouco maior, aí já é interessante você começar a assistir filmes. Porque no filme, além de você precisar de um vocabulário mais extenso, porque um vídeo no YouTube vai durar 10 minutos, enquanto que um filme vai durar 2 horas, 2 horas e meia. Então, eu pegaria filmes que você já assistiu em português, então você já sabe a história, você já vai entender o contexto, e vai ser mais fácil de você entender as palavras, mesmo que você não busque a tradução daquela palavra, pelo contexto você vai entender o que aquilo significa. E também tem a questão que nos filmes, nos vídeos também no YouTube, se usa muito gírias. E por isso que eu digo que é melhor começar pelas músicas. Também, se você pegar uma música de rap, vai ter muita gíria, muito palavrão, aí vai complicar bastante. Mas, dependendo das músicas que você escolher, vai ser mais simples. Aliás, estou planejando trazer uma playlist para vocês lá no Spotify, para vocês aprenderem russo com algumas músicas russas que eu gosto, e eu gosto de basicamente todos os estilos russos, então vai ser bem fácil para você achar uma música que você goste, ou várias. Então assim, gente, se vocês esperavam que eu ia trazer aqui dicas que, nossa, mirabolantes, muito diferentes do básico, sinto em decepcionar algumas pessoas, mas é que realmente não existe nenhuma forma mágica ou mais fácil de você aprender um idioma que não seja você sentar com o livro e estudar. Basicamente isso, você tem que saber o mínimo da gramática daquele país, daquele idioma, tem que saber o alfabeto, se é uma língua que está em outro alfabeto que não o latino. A questão é que se você quer aprender russo, você tem que deixar preguiça de lado, procrastinação de lado, assim como em qualquer idioma que você vai aprender, e realmente se debruçar sobre a gramática. Porque depois, quando você já domina a gramática, fica muito mais fácil de você adquirir vocabulário, mas muito mais fácil mesmo. E você já consegue se comunicar muito melhor tendo um pouco vocabulário, mas sabendo bem a gramática. Fica mais fácil de te entender. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se ele foi útil para vocês, se vocês gostaram dos livros que eu disponibilizei aqui na descrição do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e me sigam em outras redes sociais como o Instagram e o Telegram, onde eu posto tudo sobre a minha vida na Rússia, sobre essa experiência bem estranha, mas que eu gosto bastante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso. Mua! Paca, paca.